Sem mais delongas, eu vou passar a palavra agora à defesa do acusado, que terá, da mesma forma, o prazo legal e regulamentar de 1h30 para suas explanações e seu debate em plenário. Então, tem a palavra a defesa, doutor Daniel, que vai começar? Isso. Excelência, antes de iniciar, talvez fosse melhor, não sei se os jurados estão com vontade de ir ao banheiro ou algo do tipo, para não ficarem de algum modo eu indago aos jurados se agoniados. algum deles consegue aguardar o pronunciamento da defesa, ou se tem alguém que quer ir ao banheiro por alguma medida mais urgente, ou podemos continuar. E aí depois, na sequência, ao fim da manifestação da defesa, eu faço uma pausa, uma suspensão, para que a gente possa tomar uma água e todos irem ao banheiro. Pode ser? Então, perfeito. Tem a palavra a defesa, doutor, fique à vontade, da maneira que o senhor achar melhor, pelo prazo regulamentar de 1h30. Excelência. Excelentíssimo senhor, doutor juiz, presidente do Segrégio Tribunal do Júri, eu quero render as minhas homenagens, as homenagens da defesa a Vossa Excelência, pela condução do trabalho de hoje, do modo imparcial que tem sido feito, e registrar que muito faz da defesa confiante por estar Vossa Excelência presidindo e do modo como está presidindo imparcialmente o processo e a sessão de hoje. Então, eu quero render as homenagens da defesa a Vossa Excelência, aos eminentes membros do parquê, os 3 procuradores da República. Eu também saúdo Vossas Excelências. É muito importante tê-los aqui, de verdade, um fato como esse. E para mim, que sou jovem na advocacia, tê-los do outro lado da tribuna é de muita honra. E apesar de hoje estarmos em lados distintos, né? Acusação, defesa, Ministério Público, advocacia, nada do que a defesa trará aqui é para, de algum modo, ofender Vossas Excelências. Na verdade, tudo se trata do ofício de cada um de nós. A defesa e a acusação lutam por justiça. A questão é que o ponto de vista muitas vezes é distinto, diferente. Então eu quero já registrar e dizer que o meu respeito por Vossa Excelência está colocado. Aos presentes na sessão de hoje, acadêmicos, os funcionários da Justiça que dão brilho a essa sessão, eu quero render também, agradecer a presença de todos. Do réu presente, por confiar a defesa da sua causa a nós. Isso é muito importante a qualquer advogado, o reconhecimento de alguém que é acusado de um fato grave. Por último, eu quero render, por último e não menos importante, na verdade, os juízes da causa, Vossas Excelências, quero render a homenagem da defesa, do acusado, a cada um de vocês. Hoje o papel de vocês é o mais árduo de todos aqui, que o meu, os dos ilustres procuradores, do próprio juiz-presidente. Na verdade, ele é presidente da sessão, mas não julga. Quem julga são Vossas Excelências. Hoje tem um papel crucial nisso, de decidir a vida humana. Iniciando tudo e com todo o respeito devido, eu quero dizer que esse fato, Excelências, não há quem negue a materialidade dele. Todos nós sabemos, ficou comprovado, o ilustre procurador mostrou a Vossas Excelências os laudos, os tiros, as mortes, isso nunca foi negado. Sempre esteve comprovado que morreu alguém, essa é a materialidade. Infelizmente, morreram seres humanos, agentes de Estado. Isso é uma perda imensurável. A todos nós importa, porque todos somos parte do gênero humano. Então, a morte de qualquer ser humano, a todos nós, afeta. O que se questiona aqui é a autoria. Quem foi? E o Ministério Público
diz que há prova contundente para condenar. E eu vou mostrar a Vossas Excelências que não há. Que mesmo tendo o processo caminhado em outro país, as pessoas que ali habitavam no garimpo, naquelas regiões, isentam o Ronaldo, que tem essa alcunha de brabo. Eu quero ressaltar que existem 2 Ronaldos e 3 brabos. Isso é uma situação que deve ficar consignada. Eu vou mostrar a Vossas Excelências. No fim das contas, Vossas Excelências tem que julgar com clareza. Entender. A dúvida, ela não dá oportunidade de julgar, como logicamente, com certeza. E eu tenho convicção em dizer que nem o Ministério Público tem certeza. Ninguém estava lá. Os militares não viram. Ninguém presenciou o fato. Criou-se o ouvir dizer que fulano estava. Fulano andava com o Manelzinho antes. Então ele estava. Não é assim que se julga alguém. Há de se observar se ele estava no fato. O Ministério Público fez citação, e eu quero registrar que muito se atacou o emocional dos jurados, de Vossa Excelência, na situação da morte, porque morreu fulano, ciclano, infelizmente, agentes, e levaram tiros, e foram a cumprir a lei. É duro, é uma realidade, mas não é cabal. Nós tratamos de prova, e quando julgamos alguém, nós temos que ter essa responsabilidade. A mesma testemunha chamada Adriana Salles da Silva, que logo no início relatou um suposto outro fato que estaria envolvido alcunha brabo, que existem 3, e eu vou mostrar, ela diz o seguinte sobre o fato de hoje, que está sendo julgado hoje. O dia, Adriana Salles da Silva, isso ela disse na fase policial ainda, que é a prova que muito bem se vale o Ministério Público. O dia em que o helicóptero foi alvo de tiro, Manelzinho encontrava-se na joalharia de Orivo, perto dos poços de Hyundai. Ele estava com Baixada, Riba e Boiadeiro. O resto da quadrilha tinha partido para Águas Claras. Eles deviam comprar um Blue, ali seria o rádio, e as peças para funcionar um motor. Baixada, Riba e Boiadeiro. Ele não fala Brabo nem Ronaldo. Ela não diz. Se ela ouviu dizer, porque ninguém viu. Essa mesma testemunha. Sabe, o Ministério Público Federal, de modo muito inteligente, ele não leu essa parte, porque é conveniente. Ele não vai querer ler isso aqui. Ele leu a outra, que diz que um outro fato teria visto o réu com o Manelzinho, e o réu matou 2 pessoas. O Manelzinho matou 2 pessoas, mas o Brabo estava na companhia de Manelzinho. Ele leu isso aqui, mas uma folha antes não houve essa leitura do fato de hoje. O fato que Vossa Excelência estão julgando é o importante, não o outro. Por quê? Não é conveniente. Esse mesmo, o ilustre membro do parquê leu que supostamente estaria brabo. Ela diz que Manelzinho dispara sobre eles 2. Parte correndo na direção do meu barraco. O Manelzinho afastou-se um pouco e disparou 3 vezes seguindo na cabeça de fulano, que é fofão. Manelzinho matou as 2 pessoas. Disse que brabo Ronaldo estaria nesse dia. Um fato que não é o fato de hoje. Que eu pesquisei o processo, inclusive nem achei que disse que responderia o processo. Mas vamos além. Eu vou tomar a liberdade de mostrar a Vossas Excelências um pouco das testemunhas do ato, de todo, as ouvidas lá. É um processo diferente, nós estamos acostumados a ouvir as testemunhas, aqui poder inquiri-las para Vossa Excelência ter contato com a prova, mas não tivemos essa oportunidade. Sobre o ataque em Dorlim, diz essa testemunha que Raimundo Souza Silva estava no meu barraco, perto da encosta Dorlim, a 40 minutos de Hyundai. Primeiro ouvi 3 tiros, depois fugi para a parte da Baixada da Montanha. Não ouvi mais nada. Soube de tudo por Boiadeiro. Ele estava com o Manelzinho no momento do ataque. Ele cita Boiadeiro, que foi citado por aquela outra testemunha, mas não cita Ronaldo nem Brabo, que é enfim, disse ser a mesma pessoa. É o mesmo fato de hoje. Não foi citado o réu aí. Ninguém mencionou ele, que ele estaria lá. Disse que estaria Boiadeiro e Manelzinho.
O Ministério Público sustentou brilhantemente a acusação, mas acusou Manuelzinho. O júri parece que o réu é Manuelzinho. Manuelzinho morreu. Contra Manuelzinho pode-se dizer alguma coisa. Que a testemunha diz Manuelzinho, que ele contou que foi ele que matou, que ele bradava, que ele usava arma. Mas não diz que Ronaldo estava. Como é que fica? Não adianta ter a materialidade do crime não ter autoria. Causa. A causa, ele não deu causa ao resultado. Como é que vão condená-lo? Vamos para outra parte. Diz a mesma testemunha. Com que arma eles dispararam? Perguntou a autoridade francesa. Respondeu essa mesma testemunha. Apenas Manuelzinho disparou sobre o helicóptero. Ele estava zangado com o boiadeiro porque ele não tinha disparado. De novo citou boiadeiro, mas não citou Ronaldo. Como é que colocaram esse sujeito nesse fato? Falta justa causa só pelo fato de supostamente andar no bando? Manuelzinho disparou com uma arma de guerra. Manuelzinho é Manuelzinho. Ronaldo é outra pessoa. Quem disparou sobre os militares foi Baixado e Manuelzinho. Diz a testemunha Raimundo Souza Silva, a folha, as páginas 136. Foi Baixado e Manuelzinho. O Ministério Público não leu, porque também não é conveniente a acusação. Diz a testemunha outra. Essas são pessoas garimpeiras ali. Ressaltando que ninguém viu. Isso é tudo que ouviu se falar. Muito diz que foi o próprio Manuelzinho que bradava. Hoje nem vivo está para dizer se... Na verdade ele falou. É muito fácil dizer que ele disse alguma coisa. Se ele não está vivo para se defender também. Aqui a testemunha outra. Vamos à terceira. Lucivaldo de Jesus Barbosa. É também garimpeiro. A respeito da emboscada contra os jandarmes, que seria esse segundo fato, o helicóptero de manhã, emboscada à tarde, eles entrariam na selva e teriam sido alvejados. O que é que você ouviu dizer? Pergunta a autoridade francesa. Ou seja, ninguém sabe, não tem certeza de nada. Foi lá, nenhum de nós viu. O que é que você ouviu dizer sobre ataque aos jandarmes? Eu ouvi dizer pelo próprio Manuelzinho que ele tinha disparado sobre os jandarmes e os militares. Ele sabia que tinha atingido os militares, mas não sabia se os tinha morto. Dizia que os mataria se eles voltassem. Está tratando de Manuelzinho. O júri não é sobre Manuelzinho. Manuelzinho morreu. Estava com boiadeiro no momento do ataque. E esse também disparou. Não falou que Ronaldo Brabo estava lá. De novo. Terceiro. Quem lhe contou isso? Foi Manuelzinho, em pessoa que me contou tudo. Boiadeiro não me disse nada. Até então, Manuelzinho, boiadeiro em uns e um tal de Baixada no outro. Mas Ronaldo Brabo nenhuma vez. Testemunha esse aqui é o Carlos Henrique Miranda de Carvalho. As folhas de 305 diz o seguinte: você viu os tiros que foram disparados sobre os helicópteros da Gendarmeria? Não vi nada, nem ouvi disparos. Eu encontrava do outro lado da montanha. O boato dizia que Manuelzinho, o Riba, e o outro do bando que eu não conheço. Não conheço a alcunha, estavam em Pé de Caju. Quando os helicópteros chegaram, eles partiram correndo, menos Manuelzinho, que disse que não ia fugir. Todo mundo partiu para o Morro do Quiabo, isso na chegada dos jandarmes. Manuelzinho disse, pergunta a autoridade francesa, Manuelzinho disse se outra pessoa tinha disparado sobre o helicóptero? Não. Todo mundo em Dorli dizia que Manuelzinho tinha disparado sobre o helicóptero sozinho, se gabava disso. São as provas dos autos.
é o que Vossa Excelências têm para formar convicção. Excelência, posso Pois não, senhor. fazer uma... Desculpa, doutor. Só para esclarecer de que prova a defesa está falando. Se são as provas policiais que foram impugnadas pela defesa. Sempre referir ao número da folha, doutor? É a carta rogatória, Excelência. As provas ouvidas na frente do magistrado, as folhas... Prova policial ou prova ou ID, no caso no processo eletrônico? As páginas 236, tem a página do MPF aqui, a 300 e... Só com excelência. Se trata desse... Na gendarmeria, né? Isso. Ok. Obrigado, excelência. Doutor Deon, pode prosseguir. Pois Pode não. ficar à vontade. Continuando, excelências, a mesma testemunha disse, que acabei de dizer a Vossa Excelência, que não tinha visto nada. Continuando. Eu estava no Morro do Quiabo, sempre mesmo testemunha que eu estava dizendo agora, que era, até esqueci o nome dele. Um homem que não conheço chegou e disse-nos que Manelzinho tinha atirado sobre o helicóptero. É tudo um disse-me-disse, não tem uma prova idônea. Nós esperamos cerca de 3 horas, vendo que os helicópteros não voltaram, decidimos regressar à Mangueira. Esse sujeito aqui disse o seguinte: quando ele ouviu os helicópteros, eles fugiram, sabiam que ia ter um problema, imaginavam, entraram no mato, esperaram, o helicóptero não voltou, teve um incidente, é isso que ele diz aqui, não voltaram, a gente saiu. Eu ouvi disparos de vários tiros, não sei quantos ouvi, decidimos continuar nosso caminho, e aí encontramos o Manuelzinho, dentro da mata, isso, que estava no barraco do Rosivaldo. Esse barraco está no pé da montanha, perto dos poços Gildai. Manuelzinho perguntou-nos para onde é que nós íamos. Nós respondemos que regressávamos à Mangueira. Quando eu leio esse processo, parece que o réu em julgamento é o Manuelzinho, só trata do Manuelzinho. Manuelzinho disse-nos que ele tinha atirado sobre os helicópteros e que havia morte, e, portanto, era preciso fazer meia volta para nos escondermos. Pergunta: Manuelzinho estava sozinho? Estava. Estava sozinho. Agora, como é que eu digo que não existe dúvida nisso? Só vejo dúvida, eu não vejo certeza nenhuma. Não consigo ver certeza como o Ministério Público enxerga. Não sei. Os olhares deles são diferentes. Não há. No direito, nós, até Vossa Excelência já devem ter ouvido dizer de um princípio chamado indúbio pro réu. Ele é bem conhecido. É um desdobramento do princípio da presunção de inocência constitucional. Ele preleciona o seguinte: na dúvida, a favor do réu. Sob pena do quê, excelências? Sob pena de, na dúvida, você condenar alguém que não estava. Condenar inocente. Eu já li 4 testemunhas que dizem que Manuelzinho agiu só, uns dizem que ele agiu só, outros com boiadeiro, outros com baixada. Afinal, com quem foi que ele atirou? Como é que eu vou saber? Como é que eu tenho certeza? Como é que eu encarcero alguém desse jeito? Que culpa eu carrego? Agora, houve-se Itamar. Também, essa pessoa aqui, Itamar, garimpeiro lá, era acusado de andar junto com o Manuelzinho. Faço constar que o réu, no seu interrogatório, fez menção que conheceu o Manuelzinho, só que é alcunha de Paulinho. Eu vou mostrar para Vossa Excelências também. Consta na denúncia do Ministério Público. Manuelzinho, alcunha ou alcunha Paulinho. Ele não mentiu. Ele falou a verdade. Consta uma testemunha, Manuelzinho ou alcunha Paulinho. 2 nomes. É comum em áreas de interior. Tanto é que tem 2 brabos. Um, inclusive, foi morto. Disse que foi morto. Um outro brabo é considerado um cara bom, tranquilo, de boa. Tem no processo. Estatura baixa, 1,50 e pouco, dizendo a testemunha.
1,55 ele tem. Mas ele não é do bando do Manelzinho, não. Como é que eu vou saber que brabo é? Por que apelidaram de brabo? Aí hoje Vossa Excelências seriam capazes de condenar 20, 30 anos em razão do que trouxe o Ministério Público? Depois de todas essas testemunhas, não sabe dizer? Não sabe dizer? Itamar disse o seguinte, a própria esposa dele diz que esse sujeito aqui, ele andava no bando de Manelzinho, mas ele fala uma coisa importante. Infelizmente, o que temos é esse processo, como constou-se a defesa, não temos a presença deles aqui, é diferente, muito diferente do nosso sistema, o modo lá. Aqui, a fase judicial tem que estar o juiz, promotor, advogado. Sob pena de nulidade. A fase judicial porque o processo penal brasileiro ele vigora o sistema acusatório. Nesse depoimento aqui, eu vou lê-lo mesmo assim, para que Vossa Excelência tenha acesso a todas as provas, mas ele não teve acompanhamento de advogado, mesmo sendo judicial, é uma particularidade. O advogado dele chegava metade da audiência para o final ou quando não saía, e ele aceitava ser inquirido mesmo assim. No Brasil, isso é uma nulidade. Ele diz o seguinte sobre o caso dessas mortes no dia, tratando da mata. Ficou muito consignado por todos que dentro na parte do helicóptero, quem atirou foi só Manelzinho, ninguém viu mais nada, aquela parte do helicóptero. O Ministério Público trouxe uma testemunha que falou aqui, eles leram em francês, que disse que estaria brabo, alcunha brabo nesse momento. É só aquela versus umas 6 ou 7 testemunhas que diz diverso. Não só pesar das coisas, o que é mais coerente. Sobre a parte, o momento da tarde, dentro da selva, diz esse sujeito aqui. No dia a seguir, quando viemos em Elques Claires, eu vou ler o literal de Dorlan, eu vi o Manelzinho. Ele mesmo é quem me contou que tinha disparado contra os militares e o helicóptero em companhia de Chapadinho. Chapadinho é a alcunha da alcunha do Bachado. O Bachado é o Chapadinho. Mais uma vez foi citado o Bachado com o Manelzinho. Mas não foi citado o réu com o Manelzinho. A própria denúncia não tem justa causa, que mandou o réu a júri. O binômio autoria e materialidade para se denunciar alguém a júri. Aí vale o princípio do indúbio pro società, que é um princípio criado, não existe no direito, na lei, na Constituição. Na dúvida, a favor da sociedade, aí manda a júri. Mas não tem justa causa, que é o famoso binômio. Tem materialidade, ninguém nega. Morreram pessoas. Mas não tem autoria do Ronaldo, do Alcunha Brabo, não tem autoria que comprove inequivocamente, que diga, ele atirou, ele disparou, eu vi. Nem sequer dizem, não, ele estava lá, porque eu ouvi dizer que ele estava lá. Ouvi dizer que estava Bachado lá. Eu ouvi dizer que estava boiadeiro. O Ronaldo, ninguém fala nada. É com base nisso que o Ministério Público, respeitosamente, pede que Vossa Excelências encarcerem o réu, condenem o réu. Continua a testemunha. Aqui. Manuel e Chapadinho estavam na canoa. Manelzinho fez. Falando nesse instante, Manelzinho, em direção do Manelzinho. Ele não falou nesse instante, está tratando do momento da selva, do embate com os jandarmas, porque ele tinha disparado. 2 horas depois, 3 outros helicópteros pousaram à proximidade, ou seja, a segunda fase. 3 horas depois, a segunda parte da operação da polícia. Próximo de uma igrejinha que tínhamos construído no sítio Dorlan. Militares desceram do helicóptero e vinham em direção a Manuelzinho. Militares desceram do helicóptero e vinham em direção a Manuelzinho. Este fazia igual, em sentido oposto. Encontro dentro da selva. Deram de cara a cara. Ele ia contra eles. Eles se encontraram e foi nesse instante que o Manuelzinho fez fogo contra os militares e os jandarmes. Não está dizendo o Manuelzinho e o Ronaldo, de novo. Qual é o embasamento disso, excelências?
com a testemunha idônea. Se esse sujeito tivesse, no momento desse crime, lá, presente, isso reverberava de uma forma nessa comunidade que todo mundo dizia. Porque falaram do tal do Baixado e não falariam dele. Ou do Boiadeiro e não falariam dele. Se falaram do Manelzinho, que em tese é o mais perigoso de todos, é o medo, é o terror, era o terror até para a polícia. Por que não falariam dele? Não falaram dele porque não estava lá. Simples. Não é difícil. Apesar do fato de ser grave, ser triste, não se arranja culpado dessa forma. Manelzinho contra os militares e os gendarmes. Continua. Estavam acompanhado, que ele queria dizer estava, tem umas incongruências, acompanhado de Chapadinho, que é Baixada. Manelzinho, de novo, estava acompanhado de Chapadinho. Esse aqui é, em tese, um membro desse grupo. Os outros estavam nos seus barracos. Se Vossas Excelências forem considerar, se forem adotar a posição de que o réu, o Ronaldo Brabo, fazia parte ali da comunidade, conheceu o Manelzinho porque foi trabalhar no garimpo e tinha contato, uma vivência, nem que seja de ver, de cumprimentar as pessoas. Se Vossas Excelências adotarem o fato dele estar presente num lugar em que outros estavam, ainda assim ele não está no fato. Não é porque ele está no garimpo, o garimpo é ilegal, que ele cometeu o crime de homicídio junto com o Manelzinho. É isso que se tem que fazer constar. O reconhecimento fotográfico, convenhamos, é muito feio, a foto está muito mal feita, é difícil. O tempo que a acusação trouxe a Vossas Excelências, vê-se que é bem difícil. Eu não acredito nem um pouco que seja ele, não parece nem um pouco ele, do meu ponto de vista pessoal. Mas faltou com uma regra do Código de Processo Penal, do artigo 266. Lá o procedimento é diferente, só que o julgamento é aqui. A regra tem que ser validada. Mostraram para ele, disse que era ele. Só, aí está anotado aí na folha. E isso é o suficiente. Ele disse que era ele. Mas essa cadeia de custódia dessas pessoas aqui é insuficiente para dizer o inverso. Sob os olhares do parquê, do Ministério Público. O fato dele ter dito que era ele. Mas fulano disse que não citou. Beltrano não citou. Esse aqui não, era outro. Mas ele disse que era ele na foto. Então era ele. Ele disse que era ele. Parece que ele está com uma arma. Se fosse ele, é isso que eu quero que vocês compreendam. Se fosse ele tivesse com uma arma, ele participou do homicídio porque ele estava com uma arma. É isso que Vossas Excelências têm que absorver. Até numa ótica da acusação, no sentido de que estaria com uma arma, que a garimpagem ilegal é grave, que o ambiente poderia ser violento. Ele não está no crime de homicídio. Como é que fica? Vão julgar? O julgamento é porque ele estava com uma arma na cintura? Ou é porque ele era garimpeiro ilegal? Ou é porque ele matou os gendarmes? Vossas Excelências têm que tomar cuidado com o jogo emocional. Uma morte, ela sempre surpreende a gente. Principalmente quando agentes de Estado estão no outro polo. São pessoas investidas para a nossa proteção do Estado, em quem confiamos. A polícia, o exército. Não por isso a gente tem que ignorar as provas dos autos e condenar. Não, tem que se olhar o que há. Manelzinho cita-se também quando foram pegos aqui. E Macapá, que ele veio de lá. Eu queria fazer constar, com certeza o nobre promotor, o nobre procurador não deve ser uma prática de lá, do Estado, mas aqui, doutor, nos interiores, fazem umas lotações, é comum. Aí vai uma leva num carro só, é normal, paga R$150 por cabeça.
enche um carro, aí vão pessoas desconhecidas, é comum de interior para interior. Isso é como Vossa Excelência sabem. O nosso procurador disse que quem é que entra num táxi sem conhecer o outro, mas a situação é que não seria bem o táxi, a gente chama dos piratas. É comum aqui. O Manelzinho disse o seguinte quando ele foi preso, que o Manelzinho não está vivo, ele diz que não disse isso aqui da forma que está, aqui, que confessou que matou. Isso é muito suspeito, né? Eu confessei que matei 2 gendarmes, feri 4 e tentei matar outros 16. Não é um pouco estranho para Vossas Excelências? Você não acha que até mesmo o culpado não faria um negócio desse? Ele diz o seguinte, ele, o próprio Manelzinho, não traz esse sujeito aqui para esse processo, para a cena do fato. Como é que Vossas Excelências vão ter elemento suficiente probatório para manter na cadeia esse sujeito? Ele diz o seguinte, que no confronto com a polícia francesa, ocorrido no ano passado, isso. No ano passado, atirou contra policiais e 2 deles morreram, aquela confissão. E 3 deles e seus amigos também morreram naquela ocasião. Que o disparo contra os policiais foi feito por fuzil AR-15, que fui eu quem atirou no helicóptero. Me prendam. Que tem certeza que foi um tiro seu que matou 2 policiais. É suicida, não é? Uma pessoa dessa. É fácil dizer que ele confessou, ele não está mais aqui. Que tem certeza que outro policial morto foi atingido por um tiro do seu colega, Baixada. Que 3 colegas seus foram mortos. Ele cita Baixada. Aqui. Quando foram presos aqui. Baixada. Ele não fala do réu. São mais de uma meia dúzia de testemunhas em fases de carta rogatória, que não era o procedimento que desejávamos, e em fase do inquérito, que dizem que não citam. Eles não dizem que não, ele não estava. Eles simplesmente não citam Ronaldo. Eles não citam. Mas antes de finalizar, eu quero só fazer constar para Vossas Excelências. Teve outro caso, que o ilustre membro do parquê citou, que não o caso de hoje, que estaria brabo, que estaria presente no homicídio de outro de gendarmes. Ele citou isso. É só para mostrar que o réu teria uma periculosidade. Não é real. Nesse fato, havia outro cara, alcunha brabo. Isso tem que estar registrado. (19 de maio de 2002). Quem ocupava a canoa? Galo, Nené, Brabo, Chapadinho, um outro brabo, Manelzinho. Tem 2 brabos. Como é que eu vou saber quem é quem? Quem seria o segundo brabo? O segundo brabo é uma pessoa que eu conheço de vista. Eu não conheço e nunca falei com ele. Mora na aldeia do Antônio do Brinco. Não sei se ele ocupa uma casa ou um barraco. Eu conheço de vista. Outro brabo. Vou mostrar isso aqui. Só para mostrar a fragilidade das provas. 3 brabos, 2 Ronaldos. As testemunhas não citam o réu. Manuel Moura Ferreira, isso aqui é na Corte de Apelação, Fort-de-France, 1º de agosto de 2012. Manuel Moura Ferreira, que é o Manelzinho, conhecido como Manelzinho, é suspeito de ter assassinado no dia 1º de julho de 2012, um chefe local de Dorlan, apelidado Brabo, sendo em realidade conhecido como Careca Rico. Vossa Excelência tem noção, Vossa Excelência se sente à vontade para condenar
Eu imagino que não. Assim como eu não me sentiria também. Não há só um estado de dúvida. Há mais que isso. Se eu não cito alguém que é acusado de um fato, não há só uma dúvida. Há certeza. Há certeza. E apesar de Vossas Excelências terem na Constituição, a Constituição otorgou a vocês que julguem conforme a consciência. Eu arrisco dizer convicção que o juiz togado, nesse caso aqui, ele absolveria, ele seria obrigado a absolver, porque não tem elemento. A lei obriga ele a absolver. Quando não tem, o juiz, aquele de provas e títulos, como Vossa Excelência que está aqui. Vossa Excelência não, julgam conforme a consciência, a convicção. Mas a lei também traz o seguinte, que o júri pode ser cassado em termos mais simples. Não se mexe na decisão de Vossa Excelência, mas o tribunal a de quem o de cima ele caça, se for contrária à prova dos autos. No fim das contas, do que adianta decidir sobre um júri em que as provas não dão embasamento? Por tudo, Excelências, exposto, a defesa pugna para que, no momento em que Vossas Excelências receberem a quisitação, ao lerem a materialidade, ela resta inequívoca. Nem acusação nem defesa divergem. Morreram pessoas, infelizmente. A autoria foi Ronaldo, vulgo Brabo, que matou os réus? Não, Excelências. Por quê? Porque não tem prova nos autos que foi. Uma testemunha diz que ouviu dizer que ele estava lá, que foi que o Ministério Público trouxe. O resto não cita. Então a defesa pugna que Vossas Excelências, com base no princípio do indúbio pro réu, digam que votem que o autor dos fatos não é o réu hoje aqui presente, sobretudo em razão à falta de prova e da dúvida que consome não só a minha, acredito que Vossas Excelências também, e os membros do parquê, no seu foro íntimo. Desse jeito é o que pugna a defesa. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Passar a palavra, Excelência. Muito bem, fiquem à vontade, a defesa tem a palavra. Primeiramente, gostaria de saudar Vossa Excelência e dizer que foi um prazer em conhecê-lo. Doutor Mário, a gente lida muitas vezes com muitos juízes, mas eu gostaria de deixar registrado que Vossa Excelência é o exemplo da magistratura que dá acessibilidade. Tá? Infelizmente, não estou fazendo uma crítica a todos os juízes, porque não é com todos que tivemos acesso até agora, mas Vossa Excelência, dos que a gente tem tido acesso, Vossa Excelência é aquele que realmente oportuna as partes a conversa, saber, procurar, preocupado. Tá? Infelizmente, a magistratura hoje, magistratura federal, ela tem sido colocada assim num patamar maior e que, infelizmente, não nos dá acesso. Vossa Excelência não, como magistrado atuante, e Vossa Excelência está há pouco tempo no Estado, e digo que sinto-me tranquilo para exercer esse mistério hoje aqui, de nós estarmos fazendo história da Justiça Federal do Estado do Amapá, porque a Justiça Federal
funcionou o Tribunal do Júri até o território. E esse é o primeiro júri. Então é com muita honra, muito prazer, e vê-lo tranquilamente presidir os trabalhos dessa sessão do Tribunal do Júri. Se eu tirar o olho, já era. Eu gostaria aqui de saudar os nobres procuradores da República, doutor Sadi, doutor Bruno e doutor Vladimir Aras. Dizer a Vossas Excelências que o objetivo nosso é um só. É que, no final das contas, os jurados tomem a decisão mais justa. E por isso foi erigido o Tribunal do Júri, para que acusação e defesa, Vossa Excelência representando a acusação, a República do Brasil, e a defesa, e para que, no final das contas, o objetivo é o mesmo, saia a melhor decisão possível, né? O mais justo, buscado por Vossas Excelências e pela defesa. Eu digo que os trabalhos são tranquilos. Para quem já fez muito Tribunal do Júri, que já viu situações outras, eu digo que o trabalho hoje, com grande tranquilidade de Vossas Excelências. É um prazer, viu, Excelência? Aos funcionários da Justiça, sem eles a gente não consegue estar fazendo um trabalho de forma digna. A nossa querida que nos serve o café, sem ela o café a gente já estava dormindo aqui. Render as homenagens ao pessoal da segurança pública, a Polícia Militar, eu vi aqui policiais federais, ou próprios agentes penitenciários, aliás, Polícia Penal, os policiais penais, que nos guarnecem e nos possibilitam uma tranquilidade do trabalho. Eu gostaria aqui de... A defesa, esse é um... Eu já faço sempre Tribunal do Júri, não sei se Vossas Excelências já fizeram antes. Tem algum de Vossa Excelência que já fez júri antes? Então esse é o primeiro. A senhora fez. Dona Adélia, é isso? Dona Adélia, o Machel, Machel, a Eline, Rosigleudo, Rosigleudo, Dulce Carmen, nome bonito, Maicon e Luana Gonçalves. Eu não sou muito afeto a estar segurando o microfone. Eu gostaria de falar a Vossas Excelências que esse é um momento, Excelências, que nós todos buscamos. Nós assistimos às coisas, nós ouvimos os comentários dos outros, e hoje é o dia em que a sociedade, ela, representada por Vossas Excelências, cada um de Vossas Excelências, tem a oportunidade de, num caso grave, qual esse, a imputação de 16 tentativas de homicídio, de 2 homicídios consumados e 4 lesões corporais, de tomar aquela decisão que a gente busca fazer justiça nas coisas de casa, da casa da gente. Os nossos filhos brigam e a gente procura saber o que aconteceu para ponderar com um, ponderar com o outro, para saber realmente as coisas como se desenrolaram. O Tribunal do Júri, Excelência, é muito mais do que um amontoado de papéis. Ele é a história, a vida de 2 policiais franceses que infelizmente morreram, de outros tantos que dizem que houve a tentativa de homicídio contra eles, e de 4 ficaram lesionados. Dizer ao povo francês, ao representante do governo francês que aqui está, dizer que a defesa do Ronaldo se solidariza com tudo isso. O Ronaldo aqui ele é acusado de fazer. O Ronaldo é aquele sujeito que Vossa Excelência tiver a oportunidade de ouvir no depoimento, que diz a acusação tratar-se de um depoimento mentiroso. Eles não podem dizer o contrário e vir pedir a condenação dele aqui. O Ronaldo é um homem simples. Como muitos outros brasileiros, saíram de sua terra diante da necessidade,
diante da dificuldade, muitas das vezes da fome, para se submeter em um outro país para ganhar poucas coisas. Às vezes nem dá para alimentação no final das contas. Eu falo a Vossas Excelências, eu não sei se Vossas Excelências, algum já teve a experiência de ir a uma área de garimpo. Imaginem, Vossas Excelências, que num garimpo, em especial num garimpo ilegal, é tudo mais difícil. O carregador, que é a atividade do Ronaldo, ele tem que carregar 45 a 60 quilos, eu já vi. Eu fui advogado de uma área de garimpo chamado Capivara, que é dentro da FLONA, Floresta Nacional do Amapá. E eu precisava ver em loco como era. Aí eu digo, eu vou lá com vocês. Aí eu digo, a gente vai de avião? Ele disse, não, doutor. Você não vai de avião para lá? Eu digo, tem uma moto? Ele disse, não, doutor, não tem moto lá. Dá para chegar de barco? Não, doutor, não chega de barco. Como é que a gente vai? Ele disse, andando. Andando? Eu já tinha dito que ia. Estava mais novo, hoje estou com 52 anos. E fui. Andei 3 horas sem parar, subindo e descendo montanha. E quando eu via o burrinho, que é a atividade dele, o sujeito passava por mim com um carote de 60 litros de combustível, e eles não andam, eles correm, aqueles passadas rápidas para carregar. É o trabalho, é esse trabalho que ele fazia. Eu disse, meu Deus do céu, eu não consigo nem carregar meu peso ou varar um negócio desse aí. Essa é a realidade, é isso que existe nos garimpos, em especial nos clandestinos. O material lá chega por esse tipo de trabalho. Por esse tipo de trabalho. Se não tivesse as pessoas para carregarem lá, seria muito mais difícil ainda. Mas hoje nós não estamos aqui para julgar o Ronaldo porque diz o procurador da República que o garimpo é ilegal e que ele exercia uma atividade legal. Que garimpo é ilegal, tudo é ilegal. A gente não está julgando o Ronaldo porque ele carregava material para o garimpo. O Ronaldo aqui hoje, ele está sendo acusado de 16 tentativas, 2 homicídios consumados e 4 lesões corporais. Aí o procurador da República diz que é sempre muita coincidência acontecerem as coisas e o sujeito prestar um depoimento onde ele entra num carro com outro sujeito em que ele não conhece. E que o depoimento policial sempre tudo é igual. Eu não sei se Vossas Excelências trabalham ou tem algum advogado que já advogou na área criminal aqui? Excelências, depoimentos policiais, quando há alguma divergência, talvez na vírgula. Porque o Ctrl-V, Ctrl-C. Tira o nome de um, o outro disse isso, coloca aquilo. Por quê? Porque essas coisas acontecem nas nossas polícias de um modo geral. Eu não estou falando contra a polícia, não. Mas por conta de fatos, de histórias, de agressões, de depoimentos prestados, eu sou o exemplo disso. Vossas Excelências acham que eu já não fui ameaçado em delegacia de polícia. Não posso falar que fui ameaçado na Polícia Federal, porque eu nunca fui ameaçado lá. Na Polícia Civil, ameaçado de porrada, de ser preso, isso eu já fui muitas vezes. O reflexo disso, Excelências, é que a própria lei estimula ou determina que a prova produzida na fase policial não tenha validade. Ela carece de validade por segurança jurídica, Excelência. O sujeito está preso lá. Ele não está a passeio, ele está preso. Vossa Excelência, já viram alguém preso numa delegacia? Vossa Excelência, já viram o tratamento que se dá a alguém numa delegacia, o sujeito que está preso?
Muitas vezes. Então, por conta dessa situação que pode ocorrer, e ocorrem muitas vezes, dos depoimentos feitos na marra, na base da porrada, na base da coação, do medo, é que a prova ela tem que ser produzida judicialmente. Eu tive a oportunidade de ir atender um sujeito na delegacia de polícia, que hoje é ali a delegacia de mulheres, e lá eu cheguei com um delegado e disse: doutor, sou advogado do fulano. Ele já prestou depoimento? Ele disse: não, prestou depoimento. Eu gostaria de acompanhar o depoimento dele. Ele disse: não tem problema. Chama o sujeito. Quando vem um cara todo torto, a cara toda quebrada. Ele senta lá, eu sento: cara, tu tá desse jeito todo, peguei porrada. Aí o delegado começou a dizer para o escrivão: porque o fulano disse isso. Doutor, o senhor vai perguntar para ele? Não, eu já colhi o depoimento dele lá atrás. Eu digo: eu estou vendo. Não, doutor, não é assim que funciona, não. O senhor vai perguntar as coisas para ele agora na minha frente. Não, doutor, já colhi. Então, doutor, para a gente não ficar discutindo à toa, o senhor lê os direitos constitucionais do meu cliente, que ele não vai mais falar nada. Simples. Está resolvido? Essa é uma das razões porque os depoimentos policiais, sem a presença do advogado, sem a assistência para que sejam um procedimento correto, têm a validade. Serve para que seja ofertada a denúncia. Mas é uma decisão unânime de todos os tribunais desse país, inclusive dos magistrados, que quando a prova é feita na fase policial, ela não serve de fundamento para condenação, porque falta requisito. Aquele requisito que eu falei do artigo 155, a prova tem que ser no contraditório judicial. Mas a prova foi produzida lá na França. É um outro país, a regra não é a nossa. O doutor Daniel muito bem mostrou a vossas excelências inúmeros depoimentos que demonstram que o réu não estava presente, que o réu não participou desses fatos que aconteceram. Mas como é que o Ministério Público, então, mostrou aquela foto, que para eles é a prova, para a condenação, de que ele é uma pessoa perigosa, que ele participou de um outro fato criminoso? Sobre esse processo, eu não sei. Eu digo a vossas excelências que eu advogo na área do Oiapoque, e lá no Oiapoque aquele burburinho aconteceu aquele fato, morreu jandarmes lá, foram atacados, não sei o quê. Eu ouvia dizer dessa história. Até que conheci uma pessoa no Oiapoque, disse assim: olha, eu sou amigo dos meninos que estão presos. Doutor, dê uma olhada por eles, eles não têm família, não tem ninguém aqui. Veja o que o senhor pode fazer por eles. Eu vim à penitenciária, conversei com eles e fui ler o processo, se você é advogado de vocês. Porque até então, tudo que eu tinha ouvido falar desse fato criminoso, que os policiais, jandarmes, estavam descendo de rapel do helicóptero e foram baleados e caíram, eu vi que não existia nada daquilo. Eu vi que existe muito folclore. Eu não estou menosprezando a realidade daquele dia em que, infelizmente, morreram 2 policiais franceses. Mas aí, qual a razão dos sujeitos de atacarem os jandarmes quando eles estavam chegando lá naquele lugar? Vossas Excelências, eu não quis juntar aqui os diversos fatos que já ocorreram em rios
próximo do Oiapoque, naquela região, dos jandarmes abordando brasileiros descendo de canoa. Em que morrem crianças afogadas, mulheres, as coisas são jogadas fora. É uma situação de guerra, uma situação terrível, que infelizmente a gente não vê apuração, a gente não vê um procedimento para saber. Eu digo isso, excelências, porque com certeza os garimpeiros que estavam lá, que aquele exército francês, que os jandarmes que iam chegar lá, eles se sentiram ameaçados. Eu estou, assim, igual como faz o Ministério Público, hipoteticamente criando uma situação. Então, o sujeito, imaginando que seria uma situação difícil para eles, atiraram na polícia. Eu não acho certo. Hoje aqui, o julgamento é contra o Ronaldo. Por que Ronaldo? Por que o Ronaldo está sentado hoje aqui sendo julgado? Porque naquela abordagem que o Bob fez, ele estava no carro. E ele se tornou o Ronaldo bravo que atirou nos policiais. Eu vou mostrar a Vossas Excelências que até a prisão dele, a polícia francesa já fazia a investigação sobre aquele fato no garimpo. Tá? Excelência, eu vou usar os autos do processo. Se Vossa Excelência quiser que eu diga a numeração da folha e tal. É sempre importante, doutor, se o senhor puder só citar a primeira folha, porque como está sendo gravado, e aí fica fácil. Mas pode ficar à vontade para citar o que o senhor achar necessário. Excelência, bom, é o anexo 2, as folhas 243. Eu quero ter oportunidade de mostrar a Vossas Excelências, de um a um, o quadro fotográfico em que era feita a investigação pela polícia francesa. Eles tinham algumas fotos de pessoas que eles julgavam participar desse fato, ter participado do crime, daquela operação e que resultou na morte de 2 jandarmes. Aqui seria os participantes. Nesse quadro, Excelência, eu vou ter que rir aqui. Vocês podem olhar nas fotos e ver se está presente aqui a foto do Ronaldo, o brabo. Essa é a investigação que se fazia. Esses eram os investigados. Vamos mais à frente. Obrigado. Eu vou abrir aqui. Onde é que? Eles fazem a investigação. E tem um brabo aqui. Todos os depoimentos aqui. Todos os depoimentos. Nunca apareceu Ronaldo Lima Silva. Inclusive, no processo, em algumas partes, aparece Ronaldo Silva Lima, outro é Lima Silva. E o brabo, ele morre. Que é o Cacheado. Excelência, eu poderia ler aqui
todos esses depoimentos do inquérito policial. Todos. Está aqui. O Ministério Público pôde ler. Aqui nunca tem Ronaldo. Quando foi que apareceu o Ronaldo aqui? Quando ele foi preso, Excelência. Quando o Ronaldo foi preso pelo BOP, aí anexaram nesse inquérito aqui bem aqui tem a foto, tem um tal de Brabo. Eles não têm nem o nome do Brabo aqui, ó. Um organograma bem aqui. Olha, nada, né? Aí é aquela parte que o nobre procurador da República pega a foto e mostra para Vossas Excelências, onde supostamente Ronaldo estaria com um fuzil. Deixa eu pegar aqui, que é exatamente isso. Depois dele preso, Excelências, é que veio a história da participação do Ronaldo. Depois que ele foi preso, apareceu a foto que eles mostraram para Vossa Excelência. Vossa Excelência pode ver bem aqui, quando ele foi preso? Essa é a foto que a polícia tirou no dia que ele foi preso aqui no Brasil. Essa foto aqui. Depois desse dia da prisão dele aqui, ele se tornou um matador dos jandarmes. A foto foi apresentada para Vossa Excelência. Aí ele se tornou o matador dos jandarmes. A foto em que o procurador da República trata da autoria. Vou mostrar a Vossas Excelências a prova cabal de que fulano participou do homicídio. Aí ele traz a foto e, para justificar, Excelência, a condenação aqui, o pedido dele a Vossas Excelências, ele trouxe uma foto em que supostamente o sujeito estaria com um fuzil. Eu queria ter acesso a essa foto, ao original da foto, Excelências. Ao original da foto. Por que o original? Qualquer coisa hoje se manipula, Excelências. Vossas Excelências têm tido contato diário com coisas que foram criadas. O sujeito, para ser imputado de uma pena tão grave quanto essa, a sua defesa teria que ter direito, Excelências. A prova, a foto original para ver se houve manipulação. Muitas das vezes, coisas aparecem como originais e não são. Nós estamos falando de um processo, Excelência, onde eu imaginava assim, houve um confronto com os policiais e eles viram quem atirou neles. Excelências, nenhum dos jandarmes, nenhum dos participantes daquela operação viram quem atirou neles. Nenhum viram, nenhum deles. Todos os depoimentos dos jandarmes estão aqui. Pergunta, você viu fulano? Não, não dava para ver, só dava para ver floresta. Não dava para ver nem de onde vinha o tiro. E hoje aqui, Excelências, com tranquilidade, brilhantes procuradores da República, fazendo às vezes ao país europeu, que ele disse a Europa é outra coisa. Nós aqui somos sérios também, Excelências.
Existem regras para julgamento aqui. Nós não vamos pedir condenação ou absolvição para agradar ninguém. Agora, eu duvido, excelências, eu duvido. Tenho 28 anos fazendo tribunal do júri. Se qualquer um dos procuradores da República, se tivesse na situação do Ronaldo, iriam dizer assim: pode me condenar, a prova já é suficiente para me condenarem. Hoje o Ronaldo aqui é um bandido, como disse o procurador da República. Hoje aqui nós temos que agradar a mãe de alguém condenando outra pessoa, excelência. A mãe do Ronaldo sofre a ausência dele. Hoje, nós teremos a oportunidade, no dia 27 de novembro, de ter feito justiça. Se fosse para condenar o Manuel, ele seria condenado, excelências. Como disse o nobre promotor, ele pegaria 30, 40 anos, prisão perpétua, mas ele estaria vivo. Eu não estou falando aqui defendendo ele, não, excelência. Eu estou falando do direito do sujeito de não morrer dentro da cadeia. Que é, excelência, no final das contas, o que se busca. Porque é fácil dizer o sujeito está preso por ordem da Justiça Federal. O juiz federal que presidia esse caso, excelências, queria mantê-los além dos 4 anos em presídio federal. Pouco importava. O juiz federal, corregedor dos presídios federais, fez assim: não tem motivo para ficar aqui. E voltou com eles para cá. 1º de janeiro de 2022. Pior do que prisão perpétua é a morte. Ainda estão buscando o laudo ou a certidão de óbito da morte do Manuel. Eu tinha a foto dele no meu celular, morto na cadeia, afogado pelo catarro. Ele morreu dia 1º de janeiro de 2022, daquele surto de gripe que deu na cadeia. Morreram 2 presos. Um foi ele. Prisão perpétua é mais do que isso? É assim, com essas provas, que eu quero ser julgado num país estranho? Ah, porque o Ronaldo pegou 30 anos lá na Paramaribo, sei lá, o lugar onde ele falou, e o outro pegou prisão perpétua. Eu não sei se eles julgam o povo dele lá assim. E as coisas soam estranhas. Como se nós tivéssemos aqui que fazer as coisas para agradar. Excelências, é um monte, é uma sucessão de erros, esse processo desde o início. Eu estou mostrando a Vossas Excelências como o nome do Ronaldo chegou nessa situação. É uma sucessão de erros desde quando foi feita aquela fatídica operação. O nome do Ronaldo surgiu dentro dos depoimentos porque um jandarme, sobrevivente do fato, nos depoimentos foram perguntados a ele: vocês viram que atirou? Ele disse: não. Não dá para ver ninguém, nem de onde vinha. Você viu o Manuel? Ele disse: não dava para ver ninguém, não tinha como ver nada. Nós não descemos. Como é que você sabe que foi o Manuel? Porque no dia anterior à operação, nós fomos numa reunião e lá surgiu o nome do Manuel. Aí, excelências, eu vou dizer uma coisa para Vossas Excelências. Eu não desacredito
nas coisas que acontecem em outro país, as regras dele. Talvez, se eu fosse para lá, eu me submeteria a isso. Eu ia ter que viver as regras daquele país. Mas as regras do Brasil são diferentes. E são as nossas regras aqui. Nós não temos que esquecer as nossas regras para satisfazer. Como disse o procurador, hoje está sendo transmitido o julgamento e a família dos policiais que morreram tem a oportunidade de assistir. E eles estão tendo a oportunidade, Excelência, como Vossa Excelência estão tendo a oportunidade de saber realmente as coisas que aconteceram. A defesa, Excelência, pugnou pela nulidade para que ficasse consignado desde então, embora o nobre juiz, eu já imaginava que ele ia indeferir, por cerceamento de direito de defesa, Excelência. Como é que Vossa Excelência são os juízes da causa? Vossas Excelências tinham direito de ouvir as testemunhas da acusação, Excelência. Eu posso listar para Vossas Excelências pelo menos umas 50 perguntas que seriam importantes nós conhecermos. Nós conhecermos, nós sabermos, para que nós, Excelências, tomássemos uma posição certa e segura de que nós vamos fazer o que é justo. Nós não vamos fazer nada para agradar ninguém. E o trabalho de Vossas Excelências é esse. É por isso que não está aqui um juiz togado. Senão estariam sentados aqui 7 juízes. Ou então bastava só um juiz togado ali para ele decidir o que seria. Por isso que foi criado, Excelências, o Tribunal do Júri, que dizem que são leigos. Eu não acho que Vossa Excelência são leigos. Vossa Excelência tem experiência de vida, Excelência, que em muitos casos sobrepõe ao que tem um procurador da República. A experiência que tem um advogado se sobrepõe, Excelências, à experiência de um juiz federal, de um juiz do Estado. É essa vivência, Excelências, que muitas das vezes ele não tem. E é por isso que não é uma cabeça. É por isso que são 7 cabeças para decidir. E hoje, Excelência, diferente do que já foi há tempos atrás, o Tribunal do Júri não era composto por 7 jurados. Eram 12, igual ao sistema americano. Salvo engano, foi em 1967 que teve uma reforma no Código de Processo Penal para modificar a composição do Tribunal do Júri, na época dos militares, que era para facilitar a condenação dos seus oponentes. O sistema brasileiro era igual ao americano. No sistema americano, Excelência, são 12 jurados. E quando tem um voto divergente, não se condena. E hoje aqui, Excelência, começamos 8 horas da manhã, vamos supor. Nós estamos aqui agora, deve ser quase 3 horas da tarde. Nós estamos revivenciar, Excelência, de forma capenguíssima, com todo respeito, culpa da defesa também, mas esse é um processo capenga. A gente não consegue refazer a história. Nós não conseguimos refazer aquele momento importante que aconteceu no dia 27 de junho. Nós estamos aqui tentando decidir hoje, em razão da morte de 2 policiais franceses, decidir a sorte de um sujeito que já está lá, esquecido dentro da cadeia. Ele já está condenado há muito tempo, Excelências. Por esse processo aqui, ele está há 7 anos presos, Excelência, 7 anos presos. Vossas Excelências lembram do que fizeram o mês passado? O mês passado, Excelências. Vamos multiplicar por 12. E desses 12, multiplicar por 7. Será que
há 7 anos atrás, o que era que nós estávamos fazendo, excelências? Ele reconheceu o erro dele de comprar uma arma. Ele foi preso. E pegou uma pena altíssima, 9 anos. 9 anos. 9 anos por todas as informações que foram colocadas absurdas dentro do processo dele. Se tornou um homem perigoso. Nove anos, excelência, ele vai completar 10 anos preso. O que era que Vossa Excelência tinham feito há 10 anos atrás? As regras da prisão lá, de onde ele foi condenado a 30 anos, será que ele estava preso hoje? Eu estou tentando demonstrar a Vossa Excelências o absurdo desse processo, Excelências. E não pense, Excelências, não pense que isso acontece porque ele é o Ronaldo. Isso acontece, Excelências, e poderia acontecer com qualquer um de Vossas Excelências. Bastava um sujeito lhe apontar o dedo. Como nós temos as coisas acontecendo no nosso dia a dia. Como disse o procurador, é porque nós vivemos num país violento. Lá na França não tem violência. Ninguém mata ninguém. Ninguém faz nada contra ninguém. É só o Brasil que não presta. Só os brasileiros que saem daqui para matar os outros lá do outro lado. E por isso o Ronaldo agora tem que responder por tudo isso. Papel, Excelência. Papel aceitar tudo. Eu vou dizer uma coisa, Vossa Excelência. Tem gente com gosto de tudo. Tem gente que não gosta da gente, a gente não sabe. Tem gente que bate na nossa costa, Excelências, e não gosta da gente. Que para falar mal. Aí vem o Ministério Público Federal, brilhantes procuradores da República. Brilhantes procuradores da República. Homens que, para chegarem aonde estão, Excelência, tiveram que, ralar. Mas não é com esse caso que se vão fazer história. A história tem que ser contada, Excelências, por Vossas Excelências, pelas coisas que deram oportunidade a Vossas Excelências de ver. Quem é que tem certeza diante dessas fotos? Aquela foto do Ronaldo que aparece com um fuzil, aquilo é prova do homicídio? Ele foi acusado de ter um fuzil? Não. Aquela foto, Excelência, pode ter sido manipulada? Pode. Depois que ele esteve preso aqui, poderia aquela foto ser manipulada. As pessoas hoje fazem tudo. Talvez, Excelência, a condenação do Ronaldo dê alento a alguém. Vou dizer a Vossa Excelência, talvez ela dê alento ao comandante daquela operação fatídica. Porque naquele primeiro momento, Excelência, houve um sujeito ferido de raspão e o helicóptero foi embora. Eu não estou questionando da autoridade da polícia francesa de voltar lá, de fazer o que quiser fazer, que eles sempre fazem. Mas era de tomar o cuidado, Excelências, para que os próprios policiais não se pusessem em risco numa operação daquela. Aquilo foi um desastre. E hoje aqui, talvez, a condenação do Ronaldo sirva para aliviar o coração daquele comandante que fez aquela operação errada. A polícia francesa tem todo o direito de fazer e do modo como bem entender. Agora, Excelências, como eu mostrei a Vossas Excelências, doutor Daniel Modesto mostrou a Vossas Excelências, ao emaranhado de história de disse-me-disse. Eu vou dizer uma coisa bem clara para Vossas Excelências. Hoje aqui eu sei o que está acontecendo nesse processo.
Vossas Excelências aqui estão comigo. Vossas Excelências viram, por exemplo, o doutor estava interrogando o réu naquele momento e eu, Excelência, a posição dele seja aquela, mas a defesa interviu. O procurador fez daquele modo, eu intervi. Eu falo isso, Excelências, porque todo procedimento policial, todo procedimento judicial que aconteceu desse processo aqui, eu sei o que aconteceu. Ou ele está gravado. Agora, eu não sei como foram os depoimentos de ninguém fora do Brasil. Eu não sei como se deram os depoimentos fora do Brasil. Eu não sei qual era a condição do sujeito prestando depoimento fora do Brasil. Eu não sei a animosidade, que tipo de imputação tinha aquele sujeito para ele tentar sair e dizer que fulano ouviu falar que fulano estava nisso ou estava naquilo. Eu só sei dizer, Excelências, que pelas provas produzidas dentro desse processo, sob o crivo de contraditório, Excelência, e aqui a acusação tinha a oportunidade de trazer para Vossas Excelências, fica muito comum, fica muito simples dizer, Excelências, hoje para Vossas Excelências, que a testemunha não é obrigada a vir, se ela não é do Estado, ela não é obrigada a vir. Imagina uma testemunha estrangeira. E a justificativa não foi essa, para que as testemunhas viessem. Era porque ficou o Ministério Público a cargo, pelo menos, da acusação de trazer as testemunhas para serem ouvidas. Para que o Ministério Público, Excelência, trouxesse a Vossas Excelências a possibilidade de um julgamento justo. E daí, Vossas Excelências, como eu, que faço a defesa do Ronaldo, teríamos oportunidade de perguntarmos. Mas, diante da crise, o Ministério Público não teve condições econômicas de trazer. Aí a defesa foi intimada para saber se tinha interesse de trazer os gendarmes aqui. O cara está preso há 2 anos. Ele tinha um dinheiro que nem o dinheiro dele apareceu, R$500. Como é que ele traria? Tem gente que diz assim, mas ficou bom para a defesa? As testemunhas de acusação não virem? Eu não. Eu queria que elas estivessem aqui. Eu queria perguntar a eles qual foi a posição que eles estavam, quem foi atirado, aonde estava, se tinha alguém atrás deles. Que Excelência, no ano de 95, 96, os policiais, uma delegada e 2 agentes de polícia, foram perseguir um sujeito chamado Tempo Feio. Aí eles olham para a cara do sujeito, por isso colocaram aquele apelido nele. Eu até brinco com ele, já vi ele vários dentro da cadeia. Tempo Feio, vem cá. Como foi aquela história lá? Doutor, não sei. Eles tinham me prendido, eu consegui fugir, pulei o muro. E quando a policial foi pular o muro, a arma dela disparou, matou a outra policial. Agora me diga, pelo que eu li dos depoimentos dos gendarmes, ali é uma coisa que a gente tinha que esclarecer. Qual era a posição de cada um? Como os tiros partiram? Pelo que eu vi do depoimento, eu acho que o doutor depois vai colocar, tem um que pegou um tiro que foi pelas costas. Era interessante verificar isso, porque se o cara está lá em cima atirando, ele não vai conseguir atirar na minha costa se eu estou de frente para ele. Então, Excelências, eram importantes situações para que a gente perguntasse, e aqui nesse processo tem diversas perguntas que foram feitas, eu não sei se o tradutor não soube fazer as perguntas para eles, mas eles não responderam porque eles diziam que não entenderam a pergunta. Mas tem muita coisa para a gente esclarecer. E hoje aqui a gente não teve oportunidade.
Eu não vim aqui para correr de júri. Eu conheço esse processo. Eu vim aqui e eu vi a preocupação do nobre procurador da República, que ele disse que, e ele justificou, que ele está nesse processo desde novembro, eu também estou nesse processo desde novembro, doutor Bruno Silva Domingos, que ele disse naquela manifestação que eu fiz com relação ao adiamento, que era importante decidir sobre a prisão, que o réu já estava preso há tempo demais. Só agora, se eu ver isso, doutor, eu fico imaginando qual é, assim, a ideia que tem um juiz federal de deixar o sujeito, e isso daqui não cabe ao doutor, porque ele está nesse processo recentemente. Acho que depois da designação, depois de dezembro, Vossa Excelência assumiu a vara, foi isso? É agora em janeiro de 2022. Eu ia entrar com habeas corpus para instigar, foi marcado o júri, foi remarcado o júri porque o cara está preso. Eu não fiz porque eu não ia poder colocar o nome do juiz que antecedeu ao doutor Mauro. 7 anos. 7 anos presos sem julgamento. Hoje, estamos aqui diante de Vossas Excelências com essas provas que o Ministério Público diz que provou para Vossas Excelências. Tem diversos depoimentos aqui, Excelências. Tem policial dos jandarmes que eles disseram que não atiraram em ninguém. Eles estavam de helicóptero, eles foram atacados, eles não atiraram. Mas tem deles que diz que atirou. Eu vi o depoimento que o doutor tentou ler, não sei se estava em francês, se estava mal traduzido, como foi, que diz uma pessoa que estava perto. Ela estaria perto, que viu fulano e ciclano atirar. Excelências acreditam? Que no meio de um tiroteio alguém vai ficar olhando para cima, esperando? Vossas Excelências acreditam que um helicóptero do exército francês, da gendarmeria francesa, iria ser atacado sem revide, dentro da terra deles? Todos eles estavam fortemente armados. Só pegar depoimento que eles dizem qual o tipo de arma que eles estavam usando. Era fuzil, espingarda 12, era arma de grosso calibre. Vossas Excelências acreditam que alguém ficaria olhando lá? O sujeito estava a 6 metros de mim, eu vi ele atirar quando acertou. Excelência, todo mundo quer se colocar na cena do fato, ou talvez para agradar o governo francês, e não sei se a pessoa teve algum benefício ou não, não sei, mas não é uma hipótese. Eu vejo as pessoas contando histórias. Eu tive ideia disso, porque quando eu sou maçom, e na maçonaria, os maçons têm um modo de se conhecerem, de se identificarem. Dizem que o maçom se conhece por sinais, toques e palavras. E essas palavras, ela é uma única palavra no Brasil todo. Todas as lojas maçônicas do Brasil têm uma única palavra, que seria aquela senha, aquela palavra-chave, que numa sabatina, para saber se o sujeito é maçom mesmo, você vai dizer e vai saber se ele vai responder ou não. E eu vou dizer a Vossas Excelências como essa palavra é dita. Na maçonaria existem 3 autoridades dentro de uma loja maçônica. É o venerável mestre, o primeiro vigilante e o segundo vigilante. Coloca-se o venerável mestre nessa ponta aqui, coloca-se desse lado um primeiro vigilante, desse lado um segundo vigilante. Bem aqui, o venerável mestre da loja, ele pega um maçom com o braço desse lado e pega outro maçom com o braço desse lado. Lá na ponta fica o primeiro vigilante
E daqui desse lado, o segundo vigilante. E a palavra é dita no ouvido, para que ninguém escute. E o sujeito no ouvido do maçom aqui diz assim, abacate. No outro aqui diz abacate. O primeiro vigilante, o segundo vigilante são os últimos a ouvir essa palavra. E vem dizer para o venerável qual foi a palavra que foi dita. Chega a pera, chega a maçã, chega a salada de fruta. Então, excelências, tem muita gente que escuta as coisas e não sabe que escuta. Tem muita gente que quer se pôr na cena de um crime. Tem muita gente que quer ser importante. Quantas vezes Vossa Excelência já não viram isso? Quantas coisas já foram ditas de Vossas Excelências que não são verdade? Hoje nós estamos aqui, Excelência, julgando um sujeito, o Ronaldo, um homem simples, cujo apelido é Brabo, porque ele era brabo no serviço. Quantas vezes a gente já se referiu a palavras assim? Olha, fulano é brabo pra caramba. Ele não sabe fazer serviço, ele não serve para fazer serviço. O sujeito não tem um apelido de brabo porque ele seja uma pessoa violenta. Mas depois da sua prisão, depois de que ele bateu aquela foto, que a polícia, o BOP, bateu a foto, e ele está aqui no processo, excelência. E apareceu um monte de coisa. O procurador da República, doutor Sandro, eu vou só pedir licença a Vossa Excelência para informar que o tempo regulamentar de Vossa Excelência está encerrado. Mas, em deferência a Vossa Excelência e à defesa, assim como fiz com a acusação, Vossa Excelência tem o prazo de mais 2, 3 minutos para concluir. Certo, Excelência. Eu vou concluir dizendo uma coisa, Vossas Excelências, porque a acusação pode dizer, olha, doutor, não vou à réplica, não vou à tréplica, então a defesa aqui, Excelências, ela nega a autoria. O Ronaldo não estava nesse fato. O Ronaldo não atirou no exército francês, no gendarmeries, não provocou a morte de ninguém. Não há prova disso, Excelências. Então, são 3 perguntas iniciais que vão ser feitas a Vossas Excelências. A primeira pergunta obrigatória é sobre a materialidade, aquilo que o doutor Sadi veio mostrar a Vossas Excelências, a perícia da morte. Houve uma lesão, isso é a prova de materialidade. Houve crime de homicídio? Houve homicídio? Houve. Houve homicídio. E a lesão corporal que ele colocou lá. Mas aí a outra pergunta, a primeira pergunta, a defesa e a acusação são uníssonas, dizendo assim, houve materialidade. O que discorda a acusação e defesa? Que a acusação diz que o Ronaldo estava nisso e participou disso, a defesa diz que não. Então, a segunda pergunta que vai ser feita, se o Ronaldo atirou no helicóptero, num momento lá, provocou a morte do... Não está provado isso, Excelência. Não tem nenhuma prova disso, Excelência. Então, isso, o doutor, de qualquer modo, vai esclarecer. A tese da defesa é negativa de autoria, Excelência. Agora, a acusação tem a faculdade de falar mais 1 hora se entender conveniente e necessário. E, obrigatoriamente, a defesa terá que vir à tréplica. A acusação viria à réplica e a defesa viria à tréplica para mais 1 hora de acusação e mais 1 hora de defesa. Eu agradeço a Vossas Excelências a oportunidade de ouvir a defesa, ouvir este defensor. Obrigado, Excelência. Muito bem, eu agradeço muito a Vossa Excelência, doutor Sandro, pelo alto nível, pelo elevado nível dos debates, assim Obrigado, como ao vosso filho, o doutor Daniel Modesto. Agradeço muito a defesa pelo alto nível dos debates. A acusação já me informou que irá à réplica. E eu sugeriria, se todos estiverem de acordo, a gente fazer uma rápida suspensão, não mais do que 10 minutos, 10 a 15 minutos, para que todos possam ir ao banheiro, beber uma água, e na sequência a gente volta com a réplica e com a tréplica, tá bom? Mantida a incomunicabilidade dos jurados. Suspensão de 10 minutos. Por gentileza, senhores membros da tribuna, caso desejem, tem um lanche servido lá no refeitório no 2º andar.